pessoal, vamos começar aí mais uma videoaula. Aqui é o canal do Luciano Baptista Domingos. Eu sou professor de filosofia e língua portuguesa há mais de 10 anos. O filósofo Gilles Deleuze é aquele que norteia todo o nosso pensamento e toda a nossa forma aqui de trabalhar os temas da filosofia, tá? Outros cursos de filosofia no YouTube tratam do filósofo Gilles Deleuze de tais formas. Eu cito aí o canal Falas Esquivas do meu mestre e amigo Luiz Manuel Lopes, que é um doutor e mestre em filosofia, tá? E ele tem um canal aí, ele se dispôs a abrir um canal de filosofia no YouTube, né? Então ele trabalha também a filosofia de Gilles Deleuze. Por quê? Porque eu, pessoal, eu conheci e passei a estudar mais filosofia depois de ter feito uma graduação, uma pós-graduação. Eu me intensifiquei na filosofia por conta de um contato que eu tive por meio virtual do professor Cláudio Piano, ex-professor da UERJ, antigo professor da UERJ, que também ministrava suas aulas fora do campo acadêmico para não filósofos durante a década de 80 e 90. Vai lá, entre no site Acervo Cláudio Piano e curta também a página do nosso mestre Luiz Manuel Lopes, vocês vão gostar do canal dele. Tem muita questão da filosofia e da filosofia a partir de Deleuze e Félix Guattari, tá? E de Cláudio Piano também, óbvio. Então, feito isso, a gente pode começar a falar. A gente vai falar agora do tema do hábito, porque o Deleuze está escrevendo, né? O Deleuze escreveu um livro chamado Diferença e Repetição, e é esse livro que nós estamos trabalhando já nesse segundo encontro, há 2 encontros, né? O primeiro a gente falou do tempo presente, e agora a gente vai falar do hábito, tá? Então, a filosofia você só vai entender se você participar das aulas, né? Participar dos encontros. Não adianta que eu tentar explicar de forma crua o que eu estou falando, esses temas, essas palavras, por exemplo, presente, hábito, diferença, repetição. Primeiro, sem ler o livro, você não vai entender muita coisa. E sem assistir a primeira aula, as aulas anteriores, que claro, também tenho falado nas aulas anteriores de todo esse processo do conhecimento e do pensamento do filósofo Gilles Deleuze. Então, todas as minhas aulas são baseadas no entendimento que eu tive a partir das aulas do Cláudio Piano, que é um estudioso do Deleuze, tá? Claro que eu também leio as obras do Deleuze, eu leio as obras do Cláudio Piano, assisto suas aulas e faço aí uma síntese na hora que eu estou expondo, beleza? Então, hoje a nossa aula é especificamente ainda na relação sujeito-objeto, trabalhando a questão do hábito. Qual a importância do hábito para esse tipo de pensamento do filósofo Gilles Deleuze, que está perseguindo aí o tempo para constituir a sua filosofia da imanência, que é também dentro do processo da teoria da diferença, tá? O filósofo Gilles Deleuze é conhecido por ser um filósofo da diferença. Por quê? Porque ele pensa o ser não como uma unidade, mas como uma pluralidade, como uma diversidade. Daí a questão dele ter escrito um livro com esse tema, diferença e repetição. Beleza? Bom, então aqui a gente já coloca essa relação sujeito e objeto de uma forma que nós já estamos fazendo já há um bom tempo, desde o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, tá? A ideia de matéria, como filosofar a partir do caos. Acessa lá, se você não curtiu o nosso canal, curta, né? Compartilhe com mais pessoas para a gente poder ampliar aqui e o YouTube entender que esse canal é importante dentro desse nicho que é esse tipo de pensamento filosófico, tá? Então a gente tem a relação sujeito-objeto. Olha, não tem como você entender filosofia se não passar por esse processo dessa relação sujeito e objeto. Por quê? Porque o filósofo é aquele que busca o conhecimento, que busca a verdade, tá? Então, para ele chegar nessa finalidade do conhecimento da verdade, ele tem que entender toda a realidade que está diante de si, né? E toda essa realidade diante de si, ou seja, o todo, é chamado na filosofia de ser. Ela é reduzida a um termo racional chamado ser. Tá? Vai aparecer com os primeiros filósofos, né? Um filósofo que é chamado aí o primeiro lógico, que é o Parmênides, que ele vai dizer o ser é e o não ser não é, ou seja, ele já vai ter uma primeira preocupação com essa noção de ser, porque os filósofos anteriores, ou os filósofos naquele momento do Parmênides, estavam pensando o ser de forma física, né? Eles eram até chamados de fisicalistas, porque um vai entender que esse todo que existe diante de nós, ele possui uma unidade, por isso que o Deleuze vai passar por uma pluralidade, porque aqueles filósofos buscavam uma unidade. Se a gente tem uma realidade que ela é infinita nas suas composições, pode ter, então, alguma coisa que dê origem a essa diversidade de coisas no mundo. Esse seria um dos princípios do conhecimento desses primeiros filósofos. Então, daí a questão deles colocarem o ser como uma unidade. Mas eles não diziam ser, até Parmênides. Até Parmênides, eles usavam um termo chamado physis, por isso a physis, ou seja, a natureza. Por isso eles eram chamados de fisicalistas, tá? Então um vai dizer que é a água, outro vai dizer que é o fogo, outro vai dizer que é a terra, outro vai dizer que é o ar, por aí vai. E isso você vai encontrar nos manuais de filosofia ou dentro dos estudos chamados de conhecimento pré-socrático ou filósofos pré-socráticos. Então esses filósofos foram os primeiros a pensar o ser como uma unidade e como physis, tá? Como uma natureza. Quando chegar Parmênides vai olhar para a natureza e dizer, não, a natureza ela se movimenta, ela se multiplica, ela é transitória, mas existe uma outra forma de olhar a natureza, que é a nossa forma racional. Ou seja, quando nós estamos tentando conhecer a natureza, nós estamos implicando nela, ou seja, nós estamos colocando nela a nossa racionalidade. Então ele vai dizer que fazer filosofia ou entender o ser é entender o ser pela racionalidade, pela lógica. Então ele vai dizer que só se conhece o todo se esse todo não tiver movimento, se ele não se mudar, se ele não se movimentar, né? Ou seja, o ser
é eternamente, ou seja, é universalmente. Então, esse primeiro conhecimento do ser, ou que a gente está chamando aqui de objeto, era, na visão de Parmênides, um ser racional. Ora, vai chegar em Platão, né, e aí Platão coloca o seu principal mestre, que é o Sócrates. Então, todo o diálogo platônico tem como personagem principal esse filósofo chamado Sócrates. Então, o Platão e Sócrates, ou seja, esses dois pensadores, Platão principalmente, óbvio, o Platão na sua teoria de conhecimento, na sua epistemologia, vai pegar esse pensamento do Parmênides, é o pensamento racional, mas também não vai abandonar um pensamento anterior ao Parmênides, que era o pensamento de que a unidade, o ser, era diverso, era transitório, era o fluxo, que era o filósofo chamado Heráclito. Então, há na filosofia esse embate, essa oposição entre aquele que pensa o ser como algo que não muda e aquele que pensa o ser como algo que se modifica, que se movimenta. Então, o Platão, ao fazer a sua epistemologia, vai unir esses dois pensamentos, mas vai tentar aí sintetizar esse pensamento. Por isso que a filosofia do Platão vai ter um conceito chamado de dialética. Tá? A dialética seria buscar essa síntese, né? Essa unidade entre dois contrários, partindo da sensibilidade, que aí já vai entrar um termo que é platônico, a sensibilidade, né? Ou seja, há algo no ser que é sensível e há algo no objeto que é sensível. Então ele vai buscar uma sensibilidade, né? Ele vai partir, na verdade, da sensibilidade, que é isso, e vai dizer que a sensibilidade seria isso que o Heráclito está chamando de fluxo, né? Então a sensibilidade, ela é transitória, ela é um fluxo heraclítico, ela está sempre em constante movimento, mas ao fazer essa síntese, o Platão vai introduzir um modo de compreensão que vai ser caro à ciência, que vai ser aquilo que a gente detecta no Platão como um pensador científico, que é a questão da verdade, né? Porque os filósofos fisicalistas não estão preocupados com a verdade, estão preocupados em conhecer a realidade. O Platão não. Além dele fazer essa síntese, ele também está buscando a verdade, né? Não é só questão de conhecer, mas conhecer verdadeiramente. Então, ele vai dizer, olha, o conhecimento sensível, ele é útil, mas ele não te dá a verdade. Então, você tem o conhecimento sensível, eu vou abrir para vocês o que é conhecimento sensível, mas eu vou chegar a uma conclusão. Conhecimento sensível não me dá a verdade. E a verdade, ela não pode ser encontrada na natureza. Esse é o primeiro problema do Platão. Ora, então, aonde a gente vai buscar um conhecimento que seja verdadeiro? Ora, no conhecimento acima do sensível. Vamos buscar um conhecimento que se coloque anterior ou superior ao mundo sensível. Ora, esse conhecimento, ou esse tipo de saber, é um saber racional. Ele não chama de racional, ele chama de inteligível. Pelo menos é assim que a gente entende nos manuais de filosofia, né? Porque aqui a gente está buscando um conhecimento simples. Então ele vai chamar de inteligível. Então é um outro conhecimento que é inteligível e esse sim contém a verdade. Tá? Então é só por isso que Platão persegue o conhecimento inteligível e coloca esse conhecimento inteligível numa superioridade ao conhecimento sensível. O conhecimento sensível não nos daria verdade por conta dos seus problemas de transitoriedade. Tá? Então, aquele que possui, então aí já entra uma questão humana, não sei se a gente pode dizer de humana, mas entra a questão do sujeito. Então o sujeito já aparece, essa relação sujeito-objeto já aparece em Platão. Tá? Então Platão vai ter de um lado o sujeito, que é aquele que está conhecendo o objeto, e ele vai dizer que esse objeto ele tem ele tem uma parte que é sensível e outra parte que é inteligível. Mas a gente não consegue conhecer a parte inteligível do objeto se nós não tivermos em nós uma parte inteligível, né? Mas aí o Platão vai dizer, nem todas as pessoas têm um conhecimento inteligível. Aí tem toda a tradição socrática e platônica, né? A maiêutica do Sócrates, que todo indivíduo ele já possui o saber, mas ele desconhece, então ele precisa de um parto para tirar de dentro dele o conhecimento que ele já possui, mas não se dá conta. Por isso aquela expressão, aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, então você precisa de um poder, de uma potência que venha de fora, para que você possa conhecer, saber que conhece, ou ter conhecimento, ou se apoderar desse nível de conhecimento que é necessário aqui para entender o mundo inteligível das coisas. Então, se as coisas possuem uma parte inteligível, é porque em nós também há uma parte inteligível. Só que só os filósofos sabiam disso. Então, como que você... para que você tenha acesso a esse nível de conhecimento que não é sensível, você tem que fazer filosofia. Não basta nascer, estudar e viver no dia a dia, né, que você vai adquirir esse conhecimento. É preciso muita filosofia. Então é preciso atingir um nível de conhecimento. Isso é dialética. Né? Depois isso vai virar escola. Você tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, você tem o ensino fundamental, depois você tem o ensino médio e depois você tem o ensino superior. Né? E por aí vai. Dando continuidade nessa relação sujeito-objeto, ainda em Platão, o Platão, mesmo com esses dois conhecimentos inteligíveis e sensíveis, há ainda uma instância que ele vai chamar de essência, que é a coisa em si mesma. Porque eu não disse para você que o objeto ele é dividido em sensível e inteligível. Esse objeto ele já está fundamentado, carregado dessas duas instâncias, de partes sensível, transitória, de parte inteligível, racional e lógica. Ora, o Platão vai complicar, pessoal. Óbvio, né? Essa é filosofia. Filosofia não é para simplificar, é para complicar. Então, o Platão vai falar que há, até
porque tem gente que tem conhecimento racional, mesmo que intuitivamente, mesmo que inconscientemente, mas não é isso que o Platão queria. O Platão queria um objeto que não tivesse, que a gente retirasse tanto conhecimento sensível quanto conhecimento inteligível. E aí você vai cair num campo que para nós hoje seria uma aberração, um absurdo, seria o campo espiritual. Né? Que em Platão não existe essa palavra espiritual. Né? Isso é a modernidade, é o Ocidente que está dando essa nomenclatura. Para o Platão, o que seria próximo disso que nós estamos chamando de espiritualidade, e aqui, pessoal, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com coach, não tem nada a ver com psicológico, é simplesmente para a gente poder entender. O Platão vai chamar de essência, ou, na filosofia de uma forma um pouco mais técnica, metafísica. Tá? Porque o mundo inteligível ainda estaria na questão do sujeito e o mundo sensível ainda estaria na questão do objeto. Então eu preciso de uma instância que seria além dessa fisicalidade global, que seria o campo das essências. Não é nem inteligível e nem sensível. Opa, só que ainda há um problema, porque quando Platão está falando de essência, o Platão está partindo do mundo inteligível. Então há no nosso parco entendimento de que quando Platão está falando das essências, ele está falando do mundo inteligível, tá? Por quê? Mas há algumas nomenclaturas, algumas nuances que faz a gente separar, né? Vai ter gente que vai dizer que essa coisa toda é um mundo só. Então o Platão é um dualista, porque ele tem um mundo sensível embaixo, um mundo inteligível em cima. Por que baixo em cima? Dialética, tá, pessoal? Então, essa instância dialética, ela vai buscar uma terceira instância, que é a instância metafísica, tá? Mas essa metafísica parece aqui que está recalcada, ou seja, presa, incutida no campo inteligível. E isso vai ser o entendimento dos continuadores de Platão até chegar na modernidade, século XVIII, com o filósofo Kant. Claro que antes, século XVII, com Spinoza, né? Com Leibniz também, tá? Alguns outros filósofos vão deixar um pouco mais esmiuçado essas instâncias, mais precisamente aí, Kant e Spinoza, beleza? Mas é isso aí. Então, a gente vai mostrar aqui como que acontecerá esses desdobramentos. Olha só, nessa questão de perseguir a coisa em si, o objeto, sem os caracteres racionais e sem os caracteres físicos, a gente teria um objeto em si mesmo, tá? Que ainda seria para Platão, quer dizer, ainda não, seria para Platão as essências, ou seja, a unidade, né, aquilo que constitui o objeto. Ou seja, todos os objetos participam dessa essência tal. Então aqui eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma casa aqui. Então a essência dessa casa estaria nessa parte metafísica. E quem é que conhece essa parte metafísica do objeto da razão? O Platão não elenca a sensibilidade para conhecer o objeto metafísico. Então, quem contempla as ideias é a razão. A razão intuitivamente contempla as ideias. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai aparecer em Deleuze, quando a gente chegar aí na questão do hábito, tá? Então agora eu posso ler só um pouquinho os termos que estão aqui clonados, mas antes disso eu vou fazer o desdobramento do campo do objeto. Olha, pessoal, o próprio Platão, ele vai ter um conhecimento, ele vai fazer um desdobramento no mundo sensível, né? E aí eu vou dar uma aula disso em sequência, nossa próxima aula. Antes de entrar no terceiro encontro sobre a questão do tempo, da síntese do tempo, eu vou falar aqui dessa epistemologia do Platão. Eu estou devendo isso já há bastante tempo. Então, o Platão, quando ele vai falar do caos, o Platão vai falar de uma originalidade, ou seja, o caos é anterior ao mundo sensível, tá? Então o caos seria o desdobramento do mundo sensível. Tá? O que acontece na filosofia do Platão é que o caos é obrigado a se disfarçar, eu estou falando de uma forma bem didática, a se disfarçar de formas inteligíveis. Ou seja, o caos é obrigado a se parecer, ou se fazer parecer, uma forma inteligível. Ou seja, o caos é praticamente expulso da criação do mundo, lá no diálogo Timeu do Platão. Tá? Se você quiser mais detalhes, vai para a minha primeira videoaula aí, que você vai encontrar isso que eu estou falando. Ok? Então, esse caos aqui, que nós estamos chamando de transcendental, que é o transcendental do Kant, sempre tem uma ligação com a originalidade. Mas eles não usam essa terminologia. O Kant, principalmente, vai dizer que é a condição de possibilidade do mundo físico. Tá? Seria o que a gente está chamando de desdobramento, beleza? E o Deleuze ele vai perseguir esse desdobramento aqui, porque o Kant vai fazer uma crítica a essas ideias, a essa transcendência platônica, que vai passar pela Idade Média e não vai ser superado, né? Ou seja, até porque essa metafísica é apenas um delírio racional. Essa metafísica, que quem descobre, na verdade, é um árabe, Avicena, nos seus estudos, vai falar, opa, só existe a metafísica. Né? Porque a questão racional está preso à questão lógica, a questão física está presa à questão sensível. Então, aquilo que não está preso a nada, aquilo que está sem esses caracteres, só pode ser metafísica. Tá? Por quê? A ideia que os continuadores platônicos e aristotélicos, aqui a gente também está colocando Aristóteles no meio, os continuadores desses dois filósofos, que é aí a cadeia do Ocidente, pensamento lógico ocidental, filosófico também, científico, esses dois pensadores e seus continuadores vão recalcar essa essência, né? Vão recalcar essa essência no plano racional mesmo. Tá? Platão ainda tinha uma visão, por isso que eu disse espiritualista, tá? Porque nem os cristãos teólogos vão ter essa visão. Por exemplo, São Tomás de Aquino está fazendo metafísica, está fazendo conhecimento do campo das possibilidades, o campo divino, apenas com a essência lógica e a essência física. Ele não usa a essência metafísica, tá? Porque aqui a gente pode chamar de essência. Então essa seria a essência em si mesmo. A essência, quando está na razão, ela é lógica, e a essência, quando está
na natureza, ela é física, tá? Ela é objeto, beleza? Então, seriam essas questões. Então, o transcendental aqui é importante para nós, esse desdobramento, porque quando Deleuze começar a falar dessa relação sujeito-objeto, que em Deleuze já está mais que diluída, aquilo que Deleuze vai chamar de repetição, na verdade, seria o objeto transcendental. Porque aqui ainda é um objeto, pessoal. Só que é um objeto sem os caracteres físicos e sem os caracteres racionais, tá? Por isso que é transcendental. Mas também, ele também não faz parte, ele também não é esse objeto original aqui, porque esse objeto é natureza, é mundo físico, é orgânico, é matéria, é realismo objetivo, é substância. Esse transcendental, embora ele seja objeto, ele não tem nenhuma dessas características, tá? Pode ser quântico, mas o quântico, desde que esse quântico não tenha ainda, seja uma condição de possibilidade para esse mundo físico aqui, beleza? Então a gente vai ter também essa divisão de mundo, onde Platão perseguia as essências, e essas essências estariam recalcadas na essência lógica, quando chegar nos filósofos modernos, que não vão pensar mais o objeto independente do sujeito, ou seja, a realidade existindo independente do sujeito, porque para esses filósofos, eu já disse na aula anterior, para esses filósofos que são chamados de idealistas ou imaterialistas, tá? Esses filósofos subjetivistas da modernidade, que não são mais esses filósofos objetivistas clássicos, esses filósofos vão dizer que eles vão entender que a realidade, que esse objeto aqui, ele não tem as características que nós vemos, separado de nós mesmos. Ou seja, eles vão perceber que muito do objeto é fruto das nossas percepções, memória e inteligência, ou seja, o nosso campo psicológico. Por isso que eu coloquei o campo psicológico. O que vai acontecer? Esse racionalismo objetivo, ele vai desaparecer. Ele vai ser introduzido aqui, que é pior. Enquanto as essências ou as ideias elas são recalcadas na razão, agora você vai fazer um outro dobramento, não é nem desdobramento. Você vai dobrar a essência, vai colocar na razão, vai dobrar a razão e vai colocar no físico. Então, quando você dobra a razão e coloca no físico, já com todas as suas nuances, as suas contemplações, as suas ideias, as suas essências, isso tudo vai ficar dentro do campo psicológico. Por isso, pessoal, que quando Kant descobriu o transcendental, porque quem descobre o transcendental é Kant, o Kant não está partindo aqui. Por isso que para o Kant é fácil criticar a transcendência platônica, porque o Kant já está numa época, num período, onde a filosofia ela é subjetiva ou reflexiva. Ela não tem mais esse entendimento do objeto puro. Vamos dar um exemplo prático. Você pega a maçã. A maçã já tem dentro dela o caos. Então, esse desdobramento aqui que Platão escondia já vai ficar mais claro para os filósofos modernos, a ponto deles entenderem o quê? Que muitas dessas qualidades, desses adjetivos, são frutos da nossa percepção, são frutos do nosso caráter psicológico. Tá? Ou seja, é nós que damos formas ao objeto. O objeto em si mesmo não tem forma nenhuma. Não existe som, não existe luz, não existe cheiro, não existe nada na realidade. Né? E muito da realidade depende do nosso tato. Né? Ou seja, então, a realidade passa pelo fluxo dos 5 sentidos. Tá? É ele que forma a realidade. Mas a realidade, ela tem uma independência? Tem. Mas quando ela fica independente, ela não é dessa forma que, por exemplo, essa casa aqui, ela tem uma forma geométrica. Então essa forma geométrica, ela não existe na realidade. Ela existe na racionalidade. Tá? É a matemática que cria a geometria, a matemática e a geometria que estão criando essa forma geométrica. Por isso que a criança, com 3 anos, quando você vai pedir para ela desenhar uma casa, o que ela faz? Ela rabisca. Por quê? Porque a criança desenha o caos. Porque ela não foi para a escola ainda, então ela não tem um conhecimento inteligível, aprimorado. Então a criança é puro caos. Ela pega a caneta, ela desenha no caderno, ela quase que fura o caderno. E ela fica com raiva. Aquilo ali é a potência do transcendental dentro dela, muito forte ainda. Ou seja, ela está muito próxima da realidade e ela não tem esse filtro de suavização que nosso campo racional, que é o nosso campo psicológico, imprime em nós. Né? Então, a filosofia vai chamar isso de faculdades. E essas faculdades, elas são, muitas das vezes, por conta da nossa trajetória de conhecimento, de vivência, experiência e tempo, a nossa racionalidade, ela está mais apurada. Então, as nossas faculdades, né, as nossas faculdades racionais, sensíveis, elas nos dão uma tranquilidade e nos afastam da realidade como ela é. Por isso o Platão brincava lá no passado de coisa em si. Então, na verdade, a coisa em si é isso que você está vendo no fundo aqui da nossa página, né? É esse movimento incessante, esse aborto e nascimento, uma velocidade destruente, destruidora, né? Eu gosto de falar destruente, mas enfim. Então, a realidade para Deleuze já é desdobramento, ou seja, o objeto ele já é transcendental. O que é esse transcendental, professor? É um desdobramento do objeto. Assim como a razão se desdobrava nas essências, o objeto está desdobrando no transcendental. Eu brinco com os alunos, eu falo assim, basta você tomar uma bebida alcoólica e alterar a sua percepção, você entra no transcendental. Por isso que as nossas faculdades elas são voluntárias, elas estão a serviço da nossa vontade. E a moral, que a moral para Platão vinha aqui de cima da racionalidade, ela é tão forte que ela não nos deixa nos corromper pelas nossas faculdades. Mas é claro que você tem aí remédios químicos que são chamados de drogas, de elementos químicos que podem causar uma involuntariedade, ou seja, um enfraquecimento das nossas bases sensoriais, e aí nós entramos no caos. Tá? Então o caos nada mais é do que um mundo sem o nosso filtro, um mundo sem a potência racional que nos governa, que nos protege do mundo como ele é. Tá? Então uma pessoa bêbada, ela está fora, ou seja, ela está à mercê desse caos. Por quê? Porque ela está dentro do caos. Por isso que ela aos olhos do social, e o social é muito moral, político e racional, e é constituído assim, o social ele vai punir, né? Ele vai imoralizar
uma pessoa bêbada, porque essa pessoa bêbada está corrompendo a sociedade, está de certa forma causando transtorno na sociedade, mas na verdade essa pessoa bêbada está diante da realidade sem filtro. E na filosofia, esse sem filtro é chamado de representação, ou seja, filtro é tornar presente aquilo que já passou. A realidade transcendental, desdobrada do objeto é uma realidade que já se foi. E aquilo que já se foi para nós é chamado aqui de passado, beleza? Então o passado já foi chamado de origem, de começo, né? E também, vocês vão ver em próximas aulas que o passado e futuro estão no mesmo campo. Beleza, pessoal? Então vamos avançar mais um pouquinho. Ora, agora a gente vai entrar especificamente no problema do hábito. Contrair e fundar o tempo. A gente viu nas aulas anteriores que o hábito transvasa a repetição, algo novo, a diferença. O hábito vai ajudar a constituir o presente que dura e que passa. É a imagem sensório-motora que se constitui através do hábito como fundamento da representação orgânica da imagem-ação. Bom, então aqui a gente volta. Ó. Então a realidade aqui para o Deleuze já é uma realidade, um objeto desdobrado. Então quando o Deleuze fala de objeto, ele não está falando de objeto clássico, com aquela divisão do sensível e inteligível. Não, o Deleuze já está falando do objeto desdobrado, um objeto transcendental. Então ali fica fácil para o Deleuze trabalhar. Porque quando o Deleuze descobre o transcendental, ele ainda percebe que existia um transcendental kantiano, e esse transcendental kantiano estava recalcado na psicologia. Tá? O Deleuze até faz esse desdobramento para provar que o transcendental de Kant está atrelado às formas da consciência, que é ali que o Kant tenta tirar o transcendental. Ou seja, porque esse transcendental, que deveria ser um desdobramento da razão, a gente não tem mais a razão acima da linha. Acabou essa dualidade. Então você só tem uma unidade aqui, só tem abaixo da linha. Então abaixo da linha você só tem um mundo sensível. Olha, e esse mundo sensível, por mais que o Kant ele fala de razão, já não é uma razão nas instâncias das essências. Porque ele fez a crítica à transcendência, perdão. Ele fez a crítica à metafísica platônica, à metafísica clássica. Então há um surgimento de uma nova metafísica. Mas não é mais uma metafísica recalcada com esse recalcamento das ideias na razão, com aquele desdobramento da razão para as essências. Então agora você tem que buscar um desdobramento, né? Você tem que entender que vai precisar de ter uma dobra, né? O Deleuze tem até um livro chamado A Dobra, e ele vai falar disso mesmo. Então você tem na razão uma dobra, e você tem no corpo uma redobra, tá? Então essa redobra seria o transcendental, e essa dobra seria a metafísica clássica. E ele vai fazer isso estudando as casas desenhadas pelos arquitetos no tempo barroco. Olha que magnífico isso, né? O Deleuze vai analisar o barroco, justamente pegando a arquitetura barroca, mostrando que existia tanto uma dobra na alma, quanto uma redobra na matéria. Então o transcendental, essa transcendentalização seria uma redobra na matéria, um redobramento, né? Então o Deleuze vai ficar bem mais fácil, né? Ele vai descobrir que o Kant fez esse recalcamento ainda, né? Tentou criar um transcendental, que é o espaço e o tempo, mas esse espaço e o tempo são formas transcendentais da própria consciência, mas ele tira do psicológico, né? Tira da consciência. Mas o Deleuze vai tentar buscar esse transcendental sem as formas da consciência. E aí que ele entra numa seara brutal, porque você tem um campo que se desatou de tudo. Esse campo não é nem real, não é nem existente, não é nem sensível, não é nem inteligível, não é psicológico, não é metafísico, não é matemático, não é químico, né? Ele é a condição de possibilidade, ou seja, o Deleuze vai ter que fazer todo o seu pensamento para povoar esse transcendental de todas as formas que não seja da consciência. Aí ele vai buscar na literatura, ele vai buscar na espiritualidade, na magia, no ocultismo, no esoterismo, né? E ele vai buscar na ciência também. Então ele vai flertar aqui com a física quântica, com os primeiros, com a cosmologia, com todos esses estudos, segundo a lei da termodinâmica. Então Deleuze vai fazer uma mescla aqui só para povoar esse campo, beleza? Lá na videoaula passada, a gente deixou claro aqui o que Deleuze chama com tic-tac, né? Então você teria o objeto que eu falei, vamos pegar a maçã aí que apodrece. A maçã você deixa, eu acho que eu comecei a falar da maçã e entrei numa digressão, mas eu vou voltar. Então quando você pega a maçã e deixa ela livre, questão de segundo a maçã começa a se deteriorar. Então isso que a gente chama de deteriorização, destruição, isso a gente está chamando de caos, tá? Mas o caos é muito mais que isso na filosofia da Deleuze. Ele tem uma potência, ele tem um acontecimento, ele tem um sentido, né? Ou seja, então são novas possibilidades de realidade, tá? Não de existência, mas de realidade. Porque aqui a gente está no plano da pré-existência, as coisas não existem ainda. E ali a gente está tentando fazer ali um certo tipo de conhecimento. O homem ainda não existe. A cidade ainda não existe, ou seja, eu estou buscando uma questão aí quase que pré-histórica para entender, tá? Mas é claro que isso no campo filosófico, tem nada a ver com antropologia, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com biologia, beleza? Embora a gente possa fazer essas contraposições, fazer esse feedback, tá? Mas vamos lá, então na aula passada a gente deu o exemplo do relógio do som, tic-tac, né? Então a realidade seria assim, tic-tac, 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 nasce e morre, tique, o tique aparece, tique desaparece, o tac aparece, o tac desaparece. Então isso seria o objeto funcionando dessa maneira. O sujeito contempla essa realidade, o sujeito absorve essa realidade, isso de forma passiva, tá? Não é a vontade do sujeito, isso é passivo. Tá? Isso não é a ação do sujeito, não é do sujeito para fora, é de fora para dentro, é a potência desse tic-tac que vai fazer com que haja uma contemplação do sujeito. Então o sujeito contempla esse tic-tac, ou seja, esse objeto. Por isso que eu escrevi aqui transcendentalização do objeto, a alucinação do real, que só pode ser uma forma alucinada,
Mas a gente não está falando de alucinação psíquica, tá vendo? Isso não é uma doença da psique, estamos falando que isso é uma potência da natureza. Tá? Então tudo isso que seria doença na psicologia, doença da psique, isso seria potência aqui no campo da diferença, aqui no campo da síntese do tempo, aqui no campo da repetição, aqui no campo dessa relação sujeito-objeto transcendental e espiritual. Beleza, gente? Então o caos é forma, fogo, forma, fogo e conteúdo, tá? Aqui você tem os instantes sucessivos e abortivos, que é esse tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí nessa relação sujeito-objeto, o sujeito ele contempla tic, e ao mesmo tempo que ele contempla, ele contrai, então há uma questão de contração. Então ele contrai o tique, ou seja, ele grava o tique, né, ele prende o tique nele, espiritualmente, porque é passivo, não é um sujeito ativo, não é um sujeito com suas vontades. Então na hora que ele contrai, na hora que o tac vai aparecer, ele antecipa o tac, de tanto que ele contemplou. Então ele sabe que o tac virá, ele vai falar tac, ou ele vai expelir antecipadamente o tac, antes de na natureza o tac ter aparecido. Tá? Então ele retém tique e antecipa tac, retém tique e antecipa tac, ou seja, está aí nascendo o tempo. Então o tempo, ele não aparece dessa forma na realidade objetiva. Tá? Então mesmo que eu esteja falando de realidade objetiva aqui, é uma realidade desdobrada, não é uma realidade do objeto clássico. Tá? É que eu tenho que usar esses termos para você entender, tá? Porque esse aí é o pecado do professor. Para que você entenda, eu tenho que fazer transgressões. Tá? Então você tem aqui a repetição. Então essa repetição, ela se funda por quê? Porque essa repetição vai fundar uma diferença. Qual que é a diferença? A retenção e a antecipação. Está aí surgindo isso passivamente no espírito. Quando o sujeito se tornar ativo e entrar na lei da natureza, e entrar no processo de intuição, de hábito, que é o que nós estamos procurando aqui, esse sujeito, quando ele se tornar ativo, essa retenção vai virar passado e essa antecipação vai virar futuro. Tá? Então aí você tem a questão da causa e a questão do efeito. Show? Então aqui é síntese passiva do tempo. Primeira síntese, tá? Então, fundação e fundamento do tempo. Agora a gente já pode ler um pouquinho, né? Ora, a gente tem o hábito, que é tudo isso que a gente está dizendo aqui, é o hábito que está fazendo, gente. Isso aqui está acontecendo no hábito. Tá? Então o hábito está se dando com toda essa potência do sujeito, do objeto desdobrado e do sujeito espiritual, ou seja, o sujeito passivo. Tá? Lembrando que não estou falando de religião, estou falando de um sujeito espiritual que é passivo, tá? Que é um sujeito que ainda não tem a atividade social, a atividade de um sujeito, de um tempo ativo, né? Um tempo passivo. Ainda está se dando na molécula, na medula, o homem está se constituindo, não só o homem, mas tudo que é sujeito. Ou seja, toda a natureza está se constituindo assim. Tá? Ela está se constituindo molecularmente. Então a molécula já produz tempo. Então o tempo está acontecendo lá na molécula. Mas é claro que a gente está trabalhando com microprocessos. Tá? Daí que o Foucault vai tirar a questão do micropoder. Tá? O Foucault vai trazer todo um estudo nas questões das relações sociais, né? Que são muito mais potentes quando estão nessa microinstância e não na instância generalizada, enfim. Tá? Bom, então não há nada de psicologia aqui, é apenas a potência da molécula, é a potência do carbono, é a potência dos primeiros elementos químicos que constituem a natureza. Isso já está se dando ali. Né? Então quando a gente pega o homem, ou a mulher, né, mas falo homem aqui numa questão geral, sem nenhuma capa, né, não tem nem sentido aqui. E quando a gente pega o homem já acabado, ali você já vai ver que há o tempo. Né? Há o tempo. O que a gente pode tirar aqui de conclusão é que o tempo ele é subjetivo, sim, mas ele tem uma constituição na contração e na antecipação espiritual anterior a esse homem acabado. Já está se dando tempo ali. Ou seja, então quando, vamos supor, já tem tempo no espermatozoide, no esperma. Então, ou seja, na molécula do esperma já existe tudo isso que a gente está falando aqui. Hábito, instinto, hábito, contração, antecipação, contemplação e tempo, né? E síntese passiva de tempo. Mas Deleuze diz que o ser é contemplação, ontologia da diferença, diferença pura. O Deleuze está querendo buscar a diferença pura, porque a diferença sempre ficou também recalcada, né, gente? Ou a psicologia, ou a ciência, ou a razão, ou as formas lógicas da linguagem, né? O Deleuze quer a diferença em si mesmo. Ele quer provar o quê? Será que há lá no objeto em si, tirando as características físicas, tirando as características lógicas, né, inteligíveis, será que há diferença? Ou a diferença será sempre esse processo de analogia racional entre um elemento e outro, entre uma palavra e outro, entre o significante e outro, entre o signo e outro? Será que não há diferença pura, uma diferença em si mesma? É isso que o Deleuze está buscando, beleza? O cara não brinca, né? Olha, o mistério dos nossos hábitos. Então, essa questão do hábito, que a gente, como ser acabado, coloca como coisa banal, né? Isso aqui é hábito, a gente já está acostumado fazer isso. Deleuze está se preocupando com isso, dizendo que o hábito é um dos elementos mais potentes da passividade do sujeito. Tá? Para diz Deleuze, fazer filosofia é mergulhar no pensamento no infinito. Porque o hábito é que está fundando a síntese do tempo. E nessa síntese do tempo, há o presente, que vai se esgotar, óbvio, mas já está acontecendo ali. Né? Então, olha só, do lado do objeto, repetição, aí, né, a relação sujeito-objeto, você tem a contemplação orgânica, celular e física, e do lado do sujeito você tem, que ainda não é um sujeito ativo, é um sujeito passivo, né, por isso que a gente diz espiritual, você tem um hábito, que é contração, passado, que está na imaginação, aí também o poder da imaginação. A imaginação também tem esse poder de contrair, juntar uma imagem
Porque ali o tic-tac são duas imagens, a gente não pode dizer muita coisa, são duas imagens. Então essas, a imaginação, é na imaginação que acontece essa contração de fundir essas duas imagens, né? E aí sim que vai nascer a representação, né? E depois, claro, que vai ter um esgotamento aí dessa representação. E sim, que é o que vai acontecer aqui. A representação você já pode dizer aqui, ó, dizer isso aqui, tempo presente, o instinto, a memória, o aprendizado, causa e efeito, todos esses elementos dentro da constituição do hábito. Por isso que a gente colocou aqui como um mistério do hábito, porque é no hábito que está nascendo o tempo. Mas qual a importância disso? É porque é ali que vai dar a cisão do instinto e aprendizado, tá? Então, ou seja, é uma microinstância, é um transcendental. Então essas formas, ao mesmo tempo que vocês estão tendo contato com elas, elas estão se dando, né? Ou seja, a gente precisa falar dessas instâncias para acontecer, né? A partir do momento que você fala, ou que você analisa essas instâncias, ela se dá de uma forma mais potente. Então é isso, pessoal. Esse esgotamento da representação, ou seja, o esgotamento dessa primeira síntese do tempo, que eu estou resumindo, o Deleuze vai fazer todo o levantamento, até chegar num ponto que ele vai falar, opa, essa primeira síntese do tempo não basta. Não só não basta, como já tem pensadores antigos, como Platão, falando numa outra síntese do tempo. Então, essa síntese do tempo, que contém o mistério dos nossos atos, é a síntese do presente. Na próxima aula, pessoal, falaremos na síntese do passado. Aí sim o bicho vai pegar. Aí a gente vai trazer novos conceitos, novos elementos, né? A gente vai fazer essa passagem da relação sujeito-objeto e repetição para diferença um pouco mais rápida. E a gente vai trazer os pensadores que trabalham na segunda síntese do tempo, no passado. Mas não é o passado. Até porque, pessoal, o que a gente está chamando de passado aqui é passado do presente. Tá? Aí vai entrar Santo Agostinho. Então, claro que depois, antes de eu chegar nessa questão da síntese do passado, a gente vai trabalhar mais, de uma forma mais potente o que seria esse presente. Né? Mas para trabalhar o presente, a gente tem que falar do passado. Né? Porque é o passado que vai explicar aqui o passado do presente não é passado, é presente antigo. Né? Então, só conhecendo o passado, você vai entender que o que a gente está chamando de passado não é esse passado que você pensa que é o que você chama de ontem, não, esse presente. Presente que já passou. O presente que já passou não é o passado. Quando a gente fala de passado puro, é o ser do passado. Então, o passado que passa. Né? Porque não existe passado que passa, na verdade existe presente que passa. O presente que antecipa. Tá vendo a problemática que eu já estou deixando aí. Então, se você quiser continuidade dessa aula, comente aí, escreva aí nos comentários, faça a sua crítica. A gente precisa de uma crítica. Essa aula foi uma merda, não entendi porra nenhuma, o senhor tá falando coisa do não sei nada das contas, vai ler mais. Mete essas aí nos nossos comentários que a gente vai ficar feliz, beleza? Até a próxima aí, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos e fui!